Olá, bom dia. A gente está aqui para continuar nossas conversas sobre linguagem, escrita, esse momento que a gente está vivendo. Tiozinho tomando café. E hoje a gente vai ter uma conversa bem especial. Toda ação, né? Na verdade, eu sempre falo isso. Mas é um assunto que a gente. Um assunto bem especial mesmo, porque é meio único, né? A gente vai falar com a jornalista Diana Gabani, perguntar se é Gabani ou Gabani, sobre comunicação para a vida, de longe e de perto. Ela é a fundadora no Brasil do The School of Life, que é um local que tem a proposição de trazer filosofia de uma maneira mais palatável para a vida das pessoas. Ela está aqui. Esperar para colocá-la para ela explicar um pouquinho para a gente essas questões. Oi, Diana. Oi, Paula, tudo bem? Bem, e você? Tudo jóia. Que bom te ver, mesmo que É, virtualmente. virtualmente, como dá hoje em dia, né? O sinal tá Eu- bom aí. Não, por enquanto tá, por enquanto tá. Ele tá às vezes oscilando. Vamos ver até quando a gente consegue conversar. Vamos aproveitar. Obrigada por você estar aqui. E eu queria te começar já pelo nosso título, né? Que é essa comunicação para a vida, né? De longe e de perto. Você é fundadora do The School of Life aqui no Brasil, né? E, Então eu queria que a gente começasse falando um pouco dessa ideia, dessa questão da comunicação para a vida, né? Enfim, esse aprender para a vida, assim, como é que é isso e como é que está se dando aí essa questão desse de longe, como a gente consegue estar hoje, né? a The School of Life é uma escola de inteligência emocional. A gente desenvolve habilidades emocionais através da cultura, psicologia e filosofia. E uma das coisas que a gente acredita é que a gente pode aprender a viver melhor. E uma das coisas fundamentais para a gente aprender a viver melhor é se comunicar bem. Então a gente Uhum, acha, né, a gente nasce, Paulo, achando que a gente sabe se comunicar bem, né? Todo mundo acha que é uma coisa nata, mas a gente costuma se perguntar qual foi a última vez que você teve uma conversa que realmente mudou a sua vida? Como é que eu consigo uhum, sair daquele papinho? Ai, como é que foi o trânsito? Ai, e o tempo? Né, que a gente fala de papo de elevador. Então, se a uhum. gente treinar bastante, é possível sim aprender a viver melhor e a se comunicar melhor. Uhum. Interessante, né? Porque parece que a gente precisa aprender só matérias, né? Mas que essa questão da comunicação humana é como se, é isso que você falou, como se fosse dado, né? E tem pessoas que sabem e que não sabem. Quem não sabe, que se virem, né? Como é que a gente pode ensinar, né? O que se aprende ou o que se ensina, porque eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, ensinar e aprender, a se comunicar. O que tem aí nesse. Você falou, né? Algumas matérias, filosofia, enfim, coisas que vocês dão lá no Descoplado. Mas qual seria a essência, se você pudesse falar, assim, né? Resumir um pouco desse aprendizado, desse ensinamento? Olha, assim, a gente fala de várias maneiras de comunicação, mas uma para mim que eu acho que foi meio que um divisor de águas, apesar de eu não dar aulas, né, na The School of Life, eu como fundadora acabo lendo muito, aprendendo muito e assistindo muitas aulas, foi quando eu comecei a pensar e a ver as conversas como encruzilhadas, né? Quando você está numa conversa, ela pode ir literalmente para dois caminhos. Eu posso estar aqui falando com você e eu posso perguntar: ai, Paula, como é que tá o tempo aí em São Paulo? Eu posso perguntar para você, Paula, o que tem sido mais difícil para você nessa pandemia? E Uhum, aí a nossa conversa ela vai ser completamente diferente. Então, é muito treinamento para você conseguir, às vezes, mudar uma conversa num almoço de domingo de família, para você também conseguir sair de como é que estão, como é que foi a nota da criança na escola, como é que está o macarrão da sua mãe, e fazer outras perguntas que conseguem mudar as rotas. Eu acho que, para mim, uhum, esse foi o principal aprendizado. Não é fácil, não é fácil, a gente acha que é fácil, mas eu muitas vezes me pego tentando fazer esse exercício em qualquer roda de conversa que eu esteja. uhum. Silvestre tá dando bom dia aqui pra gente. Bom dia, Silvia. E qual é essa importância exatamente, Diana? Porque muitas vezes as pessoas falam, né? É, Palavras não mudam nada. Qual a pra gente, importância dessa conversa significativa? a gente conseguir ter conversas profundas. E quando a gente conversa com o outro, primeiro que a gente acaba se conhecendo melhor, a gente se abre e a gente forma laços profundos.
Se eu perguntar para você do tempo e do trânsito, a gente não vai formar laços profundos. Mas a gente vai, se eu te perguntar para você, como a gente fez, o que tem sido mais difícil para você nessa pandemia, ou o que mais você tem aprendido nessa pandemia, talvez a gente vá encontrar algo em comum que vai nos conectar. E a conexão humana é fundamental. Eu tenho conversado com pessoas que, por alguma questão de alguma doença, ou por conviverem com pais idosos, estão completamente isoladas mesmo há 3 meses, sem sair de casa. E o que elas me contam que elas mais sentem falta é da conexão humana. Então, não adianta, tem Zoom, tem FaceTime, tem call de WhatsApp, mas nada vai ser melhor do que uma conexão humana de uma conversa profunda e pessoal. E eu acho que isso... A gente tá... Desculpa, te interrompi. Você acha? Isso pode mudar vidas, realmente pode mudar vidas. Você conseguir ser vulnerável, se abrir e encontrar uma conexão com uma pessoa. A gente está falando aqui da coisa interpessoal, né? De pessoa para pessoa. Acho que é uma coisa que vocês prezam bastante na The School of Life também, né? Que a pessoa consiga chegar nesse lugar. Mas também as pessoas representam outros espaços que são coletivos, né? Como é que é essa comunicação interpessoal, que já é uma coisa que a gente tem que aprender, como você está falando aqui, a Jaque de Botton está falando que pode mesmo mudar as vidas. Como é que isso vai para o macro? Diana, você acha que trabalha com isso também, né? Com comunicação em empresas, com comunicação em instituições. Como é que pode sair desse interpessoal que já é complexo para algo maior, que coloca aí muitas pessoas juntas? Muitos. Eu acho que a gente sempre costuma brincar na The School of Life, quando a gente entra numa mesa, numa sala de reunião, numa empresa, que cada pessoa vem com uma bagagem emocional diferente, com uma criação diferente. Então, se eu falar para você uma coisa e falar para a pessoa do lado a mesma coisa, talvez ela vai receber aquilo de outro jeito. Então, a gente tem que entender como que as pessoas se comunicam de maneira diferente e qual o estilo de comunicação de cada pessoa e perguntar isso claramente. Como funciona melhor para você, Paula? Você prefere se comunicar pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail, numa convenção? E tentar muito usar a escuta. A escuta ativa ela é muito importante. Mas não uma escuta que eu só fico ali ouvindo passivamente. Uma escuta com uma edição para eu conseguir tornar essa conversa também interessante. Mesmo no macro, mesmo numa mesa com várias pessoas. É possível, como eu falei, não é fácil. Mas quando você está falando, eu fazer perguntas que talvez não te permitam desviar do assunto principal, focar no que realmente interessa. E a gente volta naquela questão de fazer as perguntas profundas e realmente de pensar também no outro. E eu acho que talvez a coisa mais importante é de não supor que todo mundo está entendendo o que você está falando. Porque para você pode ser muito claro. Né, para você, o interlocutor, mas quem está ouvindo talvez não está te entendendo. Então, é sempre garantir, todo mundo entendeu, alguém ficou claro, parece uma pergunta boba, mas na minha cabeça aquilo está claro, mas na sua pode não estar. E a questão da suposição, eu acho que ela gera muito mal entendido, muito mal entendido. A gente, no começo dessa pandemia, quando a gente, de repente, fechou o escritório da The School of Life e teve que começar a fazer calls diários com toda a equipe online, as 2 primeiras semanas foram caóticas, porque o jeito que eu me comunico pessoalmente, que eu vou na mesa do outro, levanto, tiro uma dúvida, ele não acontece mais. Então, a gente entendeu que se a gente não fosse muito clara, as coisas não iam acontecer. Eu falava uma coisa, de tarde a coisa não acontecia. Né? E aí eu falei, gente, eu estou comunicando de maneira errada. Tanto se as pessoas entenderam, não está claro para mim, mas para o outro não está. Então, acho que talvez isso seja o mais importante. Você não supor que você entendeu, todo mundo perguntar se tem dúvida, e você não supor que os outros estão te entendendo, dos dois lados, né? Andréa Dantas está dizendo, a escuta de verdade é fundamental. Você falou um termo que é usado bastante hoje em dia, que é a escuta ativa. O que exatamente é uma escuta ativa? Porque quando a gente pensa em escuta, digamos, no senso comum, é como se fosse algo passivo, né? Eu estou aqui escutando, eu só sou ativa quando eu falo, né? Quando eu faço uma ação efetiva para fora de mim. Queria que você falasse um pouco da escuta ativa, que é algo efetivo que vem para dentro, né? Que muda um pouco esse fluxo dessa questão da ação que a gente tem muito, né? Isso, eu acho que para mim é você escutar e continuar fazendo pergunta. Primeiro escutar, escutando, né? Parece uma coisa boba, mas escutar, prestando realmente atenção no outro e mostrando um genuíno interesse.
Não eu te ouvir falando e eu já pensar na resposta que eu tenho que te dar. Que isso, assim, é uma coisa que a gente faz com muita frequência. Eu, às vezes, me pego fazendo isso e falo, não, respira, deixa a pessoa falar, deixa... É que talvez não é essa posição de novo. Talvez não é isso que ela quer dizer. Então, primeiro, assim, ouvir realmente, né? Ouvir realmente o que a pessoa está falando. Não se precipitar com as respostas e conseguir fazer essas perguntas que vão aprofundar a conversa e editar o que a pessoa tem a dizer. Para Editar focar é no que ótimo. realmente... A gente A faz gente isso, né? é um editor. A gente pensa, os grandes livros, todos passaram por uma edição. Por que a conversa não pode passar por uma edição para ela se tornar mais interessante e profunda? Então, assim, às vezes se comportar como um editor quando você está ouvindo alguém. A Jaque falou que você é muito fera. É, é, E aí, a School of Life é algo muito importante, né? Assim, é muito interessante, porque ela parte de um pressuposto que a maioria das escolas ao longo da vida não parte, né? Tem como cerne a filosofia, né? Assim, para poder pensar nas grandes questões. E aí vocês fazem uma ligação direta, né? Entre a filosofia e o estar melhor na vida, melhorar no trabalho, nas relações humanas. Por que a filosofia? O que pega nessa questão que a filosofia hoje em dia, né, muitas vezes aí está tão pouco valorizada, né, até querem tirar enfim, da escola e tal. Como é que é? Por que a filosofia? O que tem nela que ajuda tanto de maneira pragmática na vida das pessoas? Olha, a filosofia, o que foi dito há 2000 anos atrás, a gente acredita que pode nos ensinar a viver melhor, né? Tantas pessoas, tantos filósofos, não só de 2000 anos atrás, filósofos de 50 anos atrás, eles estudaram profundamente como viver melhor. Eles foram as primeiras pessoas que escreveram sobre autoajuda, mas era uma autoajuda de alto nível. Então, o que a The School of Life faz? Ela traz, através do nosso fundador, o Alain de Botton, que é conhecido como filósofo do dia a dia, do cotidiano, ela traz tudo que a filosofia disse de interessante lá, e combina com o nosso dia a dia. E a The School of Life usa desses ensinamentos, porque essas Aristóteles, Sartre, Heráclito, inúmeros nomes, todos eles pensaram muito a vida. E por que não a gente não aprender com eles até hoje? Então, assim, esse é um dos grandes princípios da The School of Life, mas não só a filosofia, a psicologia, a arte. A gente tem até uma aula na outra semana que é a arte como terapia. Né? Como é que eu posso olhar para um quadro e encontrar consolo, encontrar alguma conexão na arte? Então, tem muita coisa que... A história, né? A gente analisa a história, tudo pode ajudar a gente a viver melhor. E esse é o principal conceito. Mas a filosofia, acho que é o grande berço da nossa humanidade, né? De onde vem, acho que ensinamentos intermináveis. A gente começou um curso na semana passada, Grandes Pensadores, que era para dar uma pincelada nos principais pensadores da história, o que eles têm a contribuir para a nossa vida. E assim, foi tão difícil fazer a edição do curso, porque a gente fazer Grandes Pensadores, 1, 2, 3, e não acaba. Mas o que a gente olha, mesmo para a filosofia, é muito interessante eu saber a história do Sartre, mas eu quero saber como que ele pode contribuir para a minha vida hoje em dia. A André está dizendo que a filosofia não é útil ou inútil, é necessária. É isso, né? Mas é um olhar, eu acho interessante, você vai estar dizendo, agora estou começando a entender meu filho Vitor, está fazendo filosofia na Unicamp, muito bacana. Eu acho interessante, você está me ouvindo? Deu uma travada? Estou ouvindo, Paula. Deu, na imagem. Então tá bom. O que importa é a nossa comunicação aqui, né? A gente está falando, você falou dessa questão que quando foi para o virtual, né? Vocês têm aquele lindo escritório na Vila Madalena, quando vocês tiveram que fechar e ir para o virtual, você falou que novas questões se colocaram, né? A nossa proposição aqui é pensar nessa questão da comunicação para a vida de perto e de longe. O que esse de longe traz? Você falou dessa questão da conclusão aqui que acontece, mas o que ele traz? Tem algo que se traz de positivo, de diferente? O que esse de longe traz de novo aí que você está observando? Tô travado ou não? Não, tá bom. O de longe, o que trouxe primeiro que a Jack, minha sócia, costuma dizer isso, a gente finalmente conseguiu implantar reuniões diárias com a equipe toda. Então, a gente logo, né, que
a gente não conseguia fazer isso no escritório. Sempre acontecia alguma coisa que impedia isso. Então, um lado bom, assim, todo dia, desde que essa pandemia começou, de segunda a sexta, a gente tem 2 calls diários, às 10 e às 5 da tarde. Então, colocou, pelo menos, toda a equipe sabendo do que está acontecendo no escritório. Porque mesmo o nosso escritório não é gigante. E a comunicação, a nossa comunicação interna era muito falha. Porque a gente não, por a gente não ser uma equipe grande, a gente tem muitas pessoas que fazem muitas coisas. E aí, na correria do dia a dia, isso acabava não acontecendo. Então, cada um ia fazendo o seu, mas não tinha uma união. Então, essa união de todos os projetos, ela aconteceu, finalmente. Então, uma coisa boa... Só uma parte que é engraçado, que o de longe conseguiu fazer com que vocês tivessem mais próximos, né? Interessante. É muito curioso, muito curioso. E a outra coisa que essa comunicação distante trouxe, mas eu acredito que é pela situação da pandemia, não é por estarmos distantes, a gente começou a conhecer muito mais profundamente a nossa equipe. As pessoas que trabalham com a gente deixaram de ser a pessoa que está recebendo os convidados para se tornarem realmente humanos para a gente. Não que não fossem, mas de um nível muito mais profundo. A gente entrou na casa dessas pessoas e no dia a dia delas. A gente começamos a compartilhar nossas angústias, muito mais do que quando você levanta para tomar um cafezinho na cozinha. Uhum. E eu acho que isso foi muito necessário, porque as pessoas têm que ser ouvidas. E é uma coisa que a gente fala na The School of Life. Todo mundo tem questões psicológicas. E é isso que vai fazer a diferença para uma empresa crescer ou não. Porque se a gente não cuidar dessas questões psicológicas das pessoas, muita coisa vai ficar emperrada. Parece que não, mas vai. Então, a gente conseguiu uma conexão muito profunda com a nossa equipe. Tanto do pessoal do dia a dia, tanto quanto nossos professores. Eu nunca conheci tanto os professores da School of Life como a gente conheceu nesses tempos. É bonito até ouvir isso. A Cláudia disse, nossa, que legal. E com os alunos, Diana, como é que deu? Fantástico isso para a sala de aula. É isso que eu vou perguntar, a Silvana está falando aqui. Como é que isso se dá em relação aos alunos, né? Porque são cursos normalmente de curta duração. Imagino que tem a gente que faça vários, que você acaba conhecendo. Mas como é que isso se deu nessa relação, dessa forma, já que são cursos que propõem, na verdade, né, assim, conhecer mais a alma humana, estar mais próximo, acho que tinha uma questão ali, né, de todo mundo estar perto, fazer coisas entre eles. Como é que isso se dá com os alunos também? Então, a gente tinha uma preocupação muito grande em saber se ia funcionar nossas aulas online, porque o que a gente promove quando a The School of Life está aberta, funcionando, a gente recebe as pessoas com muito carinho, com muito cuidado, e sempre tem uma Mídias integração. maravilhosas. Isso. A gente era uma coisa que a The School of Life sempre prezou, foi ter isso, né? Que na hora que você vai levantar para pegar um vinho na aula, você tem uma conexão com uma pessoa. Então, quando a The School of Life, já no ano passado, começou a testar e a implementar as aulas online, a gente tentou usar todos os recursos possíveis para que houvesse interação. Então, a gente tem interação. A gente usa o Zoom, e a gente usa todas as ferramentas disponíveis que o Zoom tem. Desde o chat até enquetes e a grande cereja do bolo, que são as salas de bate-papo privadas. Que a gente divide a sala em vários. Isso, um grupo de 40 pessoas numa aula online, em diversos exercícios, não são poucos, às vezes são 4, 5 numa aula, eles vão ficar durante 7, 8 minutos conversando entre 3, 4 pessoas numa sala. E é aí que essa conexão acontece. E eu acho que por as pessoas estarem em casa e não estarem também frente a frente, elas conseguem se colocar mais vulneráveis. E a vulnerabilidade abre espaço para essa conexão. Então, é assim que tem acontecido e a gente tem recebido relatos fantásticos de como isso tem feito diferença para as pessoas, especialmente as que moram sozinhas. Então, você acha que acha não, né? Você está vendo, na verdade, que esse distante vulnerabilizou, nunca usei esse verbo nesse tempo, vulnerabilizou mais as pessoas, elas conseguem, por estar talvez distantes, solitárias, não sei, solitárias, mas sozinhas, enfim, elas conseguem ficar mais vulneráveis nesse distante? Interessante isso, né? Acredito que sim, porque acho que tem a tela, né? A tela, queira ou não queira, ela é uma barreira. Então, ela é uma barreira que acho que tira um pouco da timidez, da vergonha.
E eu volto a falar que aquilo que eu falei da equipe, por todos estarmos nessa pandemia, alguma coisa acho que se abre, assim, todo mundo, nesses 3 meses e meio, já passou por um dia de estresse. Já passou por um dia que fala, não aguento mais, ou que cansou de cozinhar, cansou de lavar a louça, brigou com o chefe. Então, assim, todo mundo encontra alguma coisa em comum. Então, acho que é isso, né? A pandemia faz com que a gente encontre alguma coisa em comum com o outro, mesmo que eu não te conheça muito bem. Eu acho que isso faz questão, abre portas para essa vulnerabilidade. Que eu acho que aí é o André tá fundamental, é encontrar alguma coisa em comum com o outro, que seja o cansaço de lavar a louça. André diz que a pandemia nos deixou mais abertos a nós mesmos e aos outros, né? E é bonito pensar isso até, né? E o Silvestre está perguntando se o que você acha dessa história do governo ter tirado a filosofia da universidade. Não entendi direito a pergunta, mas eu acho que não tem mais a obrigatoriedade, né, da filosofia nas escolas, não é isso? Eu acho que o ano passado, acho que eles tiraram, acho que o investimento da área de humanas, Paula. Eu me lembro acho que é isso claramente, porque assim, a The School of Life, a gente numa conversa alguns anos atrás, eu e a Jack com a Alain de Botton, foi bem na época da eleição dos Estados Unidos, de Brexit, que a The School of Life se posicionou fortemente. E o Alan fala, olha, daqui a 100 anos eu quero que olhem para a The School of Life e saibam como a The School of Life se posicionou naquele momento. Então, justo nessa época que tirou a filosofia da escola, que diminuíram o investimento em filosofia, em área de humanas, a gente fez uma aula gratuita sobre a importância da filosofia. Desculpa, deu uma travadinha, você pode falar de novo? Na época, o governo fez isso e a gente abriu uma aula gratuita na The School of Life sobre a importância da filosofia. Bonito. A importância da filosofia na escola ou em geral? Não, na vida, né? Então, assim, você tem que aprender a filosofia na escola, obviamente, não do jeito que, assim, eu não sou filósofa, não sou expert para criticar, mas, assim, a filosofia tem a sua importância quando ela é trazida para o dia a dia. Ela, de fato, nos ajuda a viver melhor. E quando você fala, né, que The School of Life ela é uma escola de inteligência emocional e que vocês se preocupam em trazer todas essas referências que normalmente ficam aqui, né, assim, para que se viva melhor, o que é esse viver melhor que você fala, Diana, e essa inteligência emocional? Que fica esse conceito aí que entrou na baila aí há um tempo, mas como é que você resumiria, me falaria o que é exatamente essa inteligência emocional e o que é esse viver melhor, de modo geral? É o que a gente estava conversando. Se eu tiver uma conversa profunda com você, eu vou sair dessa conversa inspirada. Eu vou sair desse nosso bate-papo aqui hoje completamente inspirada depois do que se eu estivesse só falando com você do tempo e do trânsito. Não ia me acrescentar em nada. Mas eu conversando com você, eu mesma já estou pensando nas coisas que eu estou falando. E eu estou ouvindo você e aprendendo com isso. Então, isso é uma forma, uma habilidade emocional, a gente conseguir se comunicar bem. Mas a gente acredita que toda a base da inteligência emocional é o autoconhecimento. E no autoconhecimento, no sentido de você saber como você reage a certas situações e como os outros te percebem. E eu acho que isso é um grande avanço na vida de qualquer pessoa. Eu vou conseguir, a hora que eu percebo, no meu caso, vou dar um exemplo bem simples, mas quando estou começando a ficar com fome, eu começo a ficar sem paciência. Eu fico muito... Você é taurina, não? Hã? Não, Você é taurina? Eu sou sagitariana. Mas eu já aviso as pessoas, eu aviso, estou começando a ficar com fome. Então, isso vai evitar de alguém me perguntar alguma coisa e eu reagir mal, de alguém me pedir alguma coisa e eu ficar mal-humorada. Então, isso é uma coisa simples, é aprender a viver melhor. Eu fui o ano passado fui fazer uma entrevista, eu me lembro, eu fui fazer uma entrevista no final do ano passado, era fim de dezembro, que o trânsito em São Paulo é caótico. E aí me perguntaram, você quer que a gente mande um carro buscar? Eu falei, não precisa, eu vou dirigindo. No dia eu acordei e falei, não, eu vou chegar lá completamente estressada se eu for dirigindo. Não, me manda assim, se não puder, eu mesma vou de metrô, vou pegar um táxi, mas eu não vou, esquece, não vou com o meu carro. E aí, na hora que a entrevista começou, a pessoa até falou isso comigo. Falou, nossa, isso realmente é autoconhecimento, é saber, por exemplo, o que te estressa. Então, isso são pequenas coisas, mas que fazem a diferença no nosso dia a dia. Eu, por exemplo, aprender a desenvolver
a resiliência, né? A resiliência, eu acho que nesse momento, ela tem sido uma habilidade emocional fundamental. De eu entender, primeiro, que a gente já passou por coisas difíceis na vida, a gente já passou e a gente vai superar. E como que eu posso passar por tudo isso e sair melhor disso tudo, né? Como que eu posso usar os ensinamentos da escola pessimista, né? De Sêneca e outros pensadores, para saber, assim, desastres acontecem a toda hora. Eu tenho que estar preparada para o pior que pode vir. Se eu consigo analisar uma situação pensando no pior que pode acontecer, eu já vou entrar mais relaxada. Então, tudo isso me ensina a viver melhor. Que nem eu te avisei. Falei, Paula, pode ser que vai cair essa conexão. Não está muito boa aqui. Ontem eu testei e estava boa. Você já chegou preparada. E eu também fiquei mais aliviada de ter te falado isso. Pior que eu pensei, bem, o pior que pode acontecer. O pior que pode acontecer é cair a conexão no meio. Então, eu entrei, em vez de ficar preocupada se você sabia do que estava acontecendo. Então, assim, são essas pequenas coisas, que são coisas pequenas que você vai juntando e fazem uma diferença enorme no seu dia a dia. Fazem a sua vida se tornar melhor. Menos estressada, menos angustiante, menos... Vamos falar, se vocês estiverem ouvindo, não sei se estão ouvindo. Sim, entrou uma... Ó, olha só, não caiu a sua conexão, entrou uma chamada e parou a minha. Desculpa. Não, e a gente costuma falar que todos os ensinamentos da The School of Life parece que eles vieram se preparando para esse momento. A gente fala, agora sim a gente vai testar se tudo que a The School of Life vem fazendo nos últimos 10 anos realmente faz sentido. É interessante isso. Tem várias pessoas aqui, o Silvestre, a Cláudia, a André, dizendo que essa live está ótima, que eles estão se esclarecendo bastante sobre diversas coisas, enfim. Eu achei muito interessante isso que você falou, que a gente sempre fala de autoconhecimento, né? Uma coisa que é para dentro. Mas você falou uma coisa interessante, que quanto melhor você se conhece, melhor você também vai saber como os outros te veem, né? Então é um pouco isso, né? Saber como é que o outro vai... Como é que eu estou me parecendo para o outro, né? Como é que essa forma de eu ser se dá no outro? E acho que é um autoconhecimento num nível bem alto, né, digamos assim. Porque uma coisa é eu falar, eu sou assim. Aí eu sou assim, os outros que me... né? Mas como é que o outro me vê? Como é que isso impacta nele, né? É nessa dialética entre eu me ver para mim e o outro é que se dá talvez esse autoconhecimento, que vai ser também no outro, né? Não sei se ficou meio filosófico, mas acho que não, deu para entender. De novo, Paula, não é uma coisa fácil, sabe? Mas ela é possível, é possível. Eu vejo por mim, como eu sou uma pessoa melhor comigo mesma e com os outros, desde que eu comecei a me aprofundar nas questões da The School of Life, de estar sentada nesse conhecimento há alguns anos já. De não ficar pensando nas suposições. Outro dia mesmo, eu estava enlouquecida com as questões da escola da minha filha, que ela tem 6 anos, ela não sabe ler ainda, e aula online, bom, quem tem filho entende que eu estou falando de ter que sentar e... Ave Maria, né? O meu tem 10, mas é terrível também. E eu ouvia aquelas criancinhas falando e ficar com ela, e eu tava explodindo de estresse, e meu marido sentado do outro lado, também trabalhando e não fazendo nada. Aí eu mesmo pensei, bom, se eu não falar para ele, pode imaginar que eu tô estressado com outra coisa, com alguma coisa que não ficou boa, alguma coisa no meu trabalho que deu errado, qualquer 1000 motivos. Se eu não falar para ele, preciso de ajuda, você pode fazer uma das aulas da criança por dia, como é que ele vai saber que eu estou estressada realmente por causa disso? Então, assim, isso vem muito dos ensinamentos das aulas de relacionamento da The School of Life. Uma das aulas que a gente mais tem tido gente nos últimos tempos é como fazer um amor durar. E a principal questão é a comunicação, que é o nosso papo de hoje, né? Como que eu também evito as suposições num relacionamento. Sabe? Se a gente, né? Se a gente ainda está no autoconhecimento interno próprio, a gente acha que o outro te conhece 100%, ele não te conhece 100%. Né? Nem a gente se conhece 100% ainda. O Rica falou que essa questão do dialogismo, né? E a André fez uma pergunta para mim, André, vamos aproveitar a Diana aqui. Mas ela perguntou se a filosofia não tem um pouco a ver com teatro, que abre esse mundo para o outro, né?
para nós mesmos e para o mundo. Eu acho que sim, eu acho que é isso, né? O teatro é você olhar ali uma experiência humana acontecendo e poder dividir isso com os outros, né? Vou puxar esse fio aí da pergunta da Andréia para a questão da arte, né? Vocês também trabalham, mesmo quando vocês estão falando de filosofia ou de história, sempre traz a arte para dentro, não só na aula, que é exatamente sobre arte, sempre tem quadros, sempre tem música, questões da arte para dentro da humanidade. Queria que você falasse dessa importância da arte, porque vocês trazem a questão da filosofia, da história para o dia a dia, né? E a arte está aí, né? E ela muitas vezes, nesse momento, colocada como algo que não é tão importante, que, né, deixa esses artistas para lá. Por que que em todas as aulas vocês trazem questão de arte junto com as outras matérias, com as outras... Bom, além da arte retratar muito a história, né? Como é que foram as vidas enquanto a gente não existia. E, primeiro, elas ajudam a gente a entender como foi o passado, né? Em muitas obras, a gente usa muitas obras antigas de artes, porque a gente sempre faz uma contextualização histórica. Mas muito porque você consegue se conectar, você consegue olhar para a arte, você consegue até se emocionar, né? Eu me lembro que muitas pessoas falavam para mim, quando você for no Museu X, você vai se emocionar. Eu falava, gente, mas será? E eu entrei no museu e realmente eu senti uma emoção. Então a gente acha que a arte também ela ajuda a viver melhor, seja retratando a história, seja trazendo uma emoção, seja você se enxergando naquela obra de arte. Então, assim, tem muitas maneiras que a arte pode realmente, a música, ela pode nos consolar, ela pode nos conectar, ela pode nos acalmar, ela pode nos excitar, assim, são poderes que eu acho que é justamente o contrário, né? A arte, acho que ela nunca teve tanta relevância como agora. No momento que as pessoas estão sozinhas ou estão em casa, quanta arte está sendo consumida mesmo que virtualmente. Que ela realmente importa para a nossa vida. Dá para Nesses imaginar momentos de... arte, né? Pois é. Acho que não. Tem gente que acho que Você pode imagina. falar mais disso do que eu, Paula. Bom, a gente se conheceu na faculdade, né? Então, você é uma jornalista, eu também tenho essa formação. E como é que foi trazer essa questão do jornalismo? Como é que você fez essa passagem aí do jornalismo para ter, hoje em dia, essa escola? Que, claro, o fio, eu acho que conecta tudo, é a comunicação. Mas onde que você viu essa importância e como é que você entende digamos, essa questão da comunicação também no jornalismo? Que é outra área aí bastante vilipendiada, né? Essa coisa da mídia, não sei o que, é tudo subjetivo. Como é que você vê essa importância da comunicação jornalística e esse fio que você faz aí junto com a The School of Life? E o Rica está dizendo que a arte é cotidiana. Bom, a gente se conheceu, Paula, num mundo quando a comunicação era bem diferente do que era hoje, né? A gente estava nos primórdios da internet, né? Então, a maneira Nem de... tinha, né? Acho que eu lembro de fazer pesquisa. Não sei, quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar numa outra carreira minha com esporte, e que estava começando a ter internet de escada, que foi em 97, imagina. Então, provavelmente, quando a gente começou, a gente não tinha Não, esse não tinha. dia, Máquina de né? escrever eu usei até na faculdade. Para entregar os primeiros trabalhos. Mas foi um pouco mais. Primeiro que eu acho que o fato de você saber se comunicar e escrever, ele te abre portas para muitas outras profissões ou ideias de trabalho. Ele te dá uma base muito boa para fazer muita coisa, né? Então, eu hoje penso na faculdade de jornalismo como uma faculdade de comunicação. E eu nunca fui Eu sempre trabalhei muito com assessoria de imprensa, trabalhei muito com esporte, e eu estava num momento muito de transição, sabe? Uma fase de transição de vida. Eu tinha acabado de trabalhar, eu trabalhei com o Guga durante toda a carreira dele, o tenista. O tenista. Depois eu fui trabalhar no Catar com comunicação, fui comandar Catar. Catar nos Emirados Árabes, sim, Catar do outro lado do mundo, fui comandar toda a comunicação de um evento feminino de tênis, e eram idas e vindas, ficava um tempo lá, e quando eu voltei, eu por um amigo em comum, eu conheci a Jack Deboton, que é minha sócia. E a gente trabalhou juntas num projeto de um filme, e quando esse projeto do filme meio que acabou, a gente tinha um grande desejo de continuar a trabalhar juntas. A Jack é prima do Alain de Botton, que é o fundador da The School of Life. Ela já conhecia muito a escola e eu já admirava o Alain. E o Alain veio ao Brasil, acho que final de 2011, para lançar um livro.
E nessa viagem, resumidamente, ele perguntou se a gente não gostaria de entrar numa aventura com ele e começar a The School of Life. Então, de um desejo da gente continuar trabalhando, dessa oportunidade, que essa oportunidade apareceu e a gente agarrou. Uhum. Mas sempre usando, assim, tudo que a gente faz, a gente precisa se comunicar com as pessoas, né? Então, sempre usando de tudo que eu aprendi de comunicação e ainda aprendo diariamente para fazer esse negócio acontecer. E o jornalismo, hoje em dia, assim, acho que parece coisa, a gente falou que a filosofia é necessária, o teatro é necessário, muita coisa é necessária, né? Mas no mundo que a gente vive hoje, o jornalismo sério é fundamental para que a gente consiga ter um país livre, democracia, mas um jornalismo sério, investigativo, profundo. A gente realmente tem que apoiar instituições de comunicação muito fortemente. Uhum. O Rica e a André estão dizendo que os dois fizeram aula de datilografia. Eu também fiz. Eu também fiz. Eu também fiz. E acho que a gente podia aproveitar também esse gancho aqui e falar dessa questão dessa velocidade da mudança da comunicação, né, Diana? A gente está falando, a gente não é tão velha assim. Há 20 anos atrás não tinha internet, né? Em 20 anos, quer dizer, olha o que aconteceu, imagina daqui a 20. Como é que isso impacta nessa questão de autoconhecimento para as pessoas, né? Eu lembro do Milton Gonçalves, o grande geógrafo, que dizia que comunicação, como é que é? Informação não é comunicação. Então, como é que a gente pode, eu acho que a escola tem essa pretensão, digamos, essa ideia também, né, de poder filtrar, de a gente poder entender aquilo que nos serve de tudo que está no mundo, né? Talvez esse autoconhecimento também seja isso, de conseguir filtrar tanta informação, né? Como é que você vê essa questão dessa velocidade e como é que isso impacta um pouco nesse pessoal, né? Não, assim, é Nas uma pessoas. loucura. Assim, primeiro, acho que você tem que ter o seu próprio filtro para saber o que te interessa, o que é necessário. Não tem como acompanhar tudo, não tem. A gente já vai, acho que daqui a alguns anos a gente vai ter esse marco aqui no Brasil, março de 2020, quando a comunicação mudou, porque mudou. Né? Comunicação, assim, é fato, mudou. Ninguém usava Zoom, todo mundo hoje usa Zoom. Né? Novas maneiras de se comunicar, elas chegaram. Mas eu acho que é muito, para o autoconhecimento, é muito se fazendo perguntas quando você lê uma notícia, né? Como que isso me afeta? Qual é a minha reação quando eu leio essa notícia? O que eu posso fazer pelo outro? Para a gente entrar, a gente pode falar um pouco de empatia, né? Quando eu leio que tem X milhões de pessoas passando fome, né? Como é que eu me coloco? Assim, eu leio e eu tenho óbvio que eu não fielmente nunca vou conseguir me colocar no lugar de uma pessoa que está passando fome sem eu realmente passar fome, mas o que eu posso fazer pelo outro, né? Como que eu posso ser mais gentil e pensar nos outros também, não só em mim, sabe? Quando eu fico lendo notícia. Uhum. E analisar as minhas reações. Eu acho que isso vai me ajudar muito no autoconhecimento. Muito, muito. Porque às vezes eu leio alguma notícia e fico louca. Né? Muitas vezes, né, nesses últimos meses, nesses últimos 2 anos. Praticamente todo dia, né? Todo dia. Um pouco louco, um pouco louco. E como é que é essa questão? Você está até falando dessa questão do outro, né? A gente falou bastante disso, falando de empatia. Como é que a escola, como é que vocês aferem, se dá para aferir um pouco, como isso de fato impacta na vida das pessoas? Vocês têm um retorno? Como é que vocês, ao longo desse tempo aí de existência, conseguem ver o impacto real dessas coisas na vida das pessoas e dos lugares onde elas estão, né? É bem subjetivo, porque a gente está falando de habilidades emocionais, né? Então, não é que eu te ensinei a fazer uma planilha de Excel e depois você vai lá, agora eu consigo fazer a planilha de Excel, né? Mas a gente tem muitos relatos de, às vezes, algumas pessoas que passam, às vezes 6 meses depois elas voltam para a escola e falam, nossa, depois que eu fiz aqui, ou mandam uma mensagem, ai, queria que vocês soubessem que eu resolvi passar um ano mochilando, ou que eu me divorciei, acontece, eu mudei de trabalho. Então as pessoas às vezes relatam isso, ou comecei a fazer trabalhos em ONGs, mas assim, a gente não acha que é 100% isso vem da The School of Life. As pessoas já tinham uma abertura para isso, e o que a gente faz na The School of Life, a gente te coloca para pensar. A gente te traz outras visões. Você começa a conversar com o outro e vai se conhecendo melhor. Você vai se fazendo mais perguntas. E aquilo te leva a tomar uma atitude que tal. Aquele empurrãozinho,
ou a plantar uma semente para um novo projeto. Então, assim, é isso que a gente sente. Obviamente, a gente recebe feedbacks de todas as aulas, a gente faz questão, até para melhorar, talvez ouvir feedbacks de algumas coisas que possam ser melhoradas. A gente sempre acredita que dá para melhorar e dá para ser melhor. Mas a gente ouve, aquilo ali, nossa, me ajudou muito com o meu marido, ou eu estava para me divorciar, repensei e não me divorciei. Então, assim, a gente recebe relatos dos mais diferentes. E nessa época, exatamente, de pandemia, o que mais a gente tem recebido das pessoas é que elas têm conseguido falar sobre ansiedade nas aulas. E isso tem deixado elas mais tranquilas. Uhum. O Rica está dizendo encontrar a si no outro. Paulo Freire, bom velhinho. E a André está dizendo que o curso do amor deveria ser entregue aos casais junto com a aliança. É. Não foi traduzido para o português, que é How to Get Married, como se casar. Tem um curso que é como se casar? Tem um livro. O livro. Livro How to Get Married. Eu queria que você falasse, você falou que o curso mais procurado é como encontrar no amor, é isso, né? Que você falou. Como fazer o amor durar. Como fazer o amor durar. Como é que vocês conseguem aferir? Eu lembro que isso foi uma coisa que eu achei bastante interessante. Vocês têm vários cursos, né? Que tem vários assuntos diversos. E aí vocês conseguem ver ali qual é o assunto que está mais em pauta, o que as pessoas mais querem saber exatamente por conta da procura. Né? Porque são cursos também que você pode fazer de maneira isolada, né? Pode fazer um ou vários e tal. Como é que vocês veem essa questão? Como fazer o amor durar é o curso que tem mais procura. Como é que é isso? Como é que as pessoas estão se colocando nesse momento com essas questões? Principalmente essa questão do amor. Como é que você vê isso? Porque tem cursos que falam sobre trabalho, né? Que você poderia achar que seria o que mais importa. Não. Como é que vocês veem isso? A gente sempre faz uma reunião, eu, a Jack e a nossa direção de aprendizagem, para a gente tenta perceber muito o momento do que está acontecendo no Brasil para colocar os cursos no ar, para fazer esse calendário de cursos. Mas como fazer o amor durar, a gente começou a ouvir dos nossos próprios amigos. Logo que essa pandemia começou, quão difícil estava conviver com o parceiro 24 horas em casa. E aí o tempo foi passando e esse convívio foi aumentando. Aí a gente começou a ouvir de outros países que já tinham passado pela pandemia do número alto de divórcio que estava acontecendo. Então a gente falou, nossa, se a gente tem alguma coisa da nossa área de amor para oferecer que pode ajudar muitas pessoas, é como fazer o amor durar. Então, tem pessoas que vêm, porque a gente sabe, às vezes as pessoas, a gente acredita na The School of Life, que as pessoas às vezes desistem cedo demais do amor. Eu vou começar a brigar um pouco, vou brigar com você 10 vezes e falar, não dá mais para viver aqui não. Pego e vou embora. A gente desiste sem tentar aprender com a gente mesmo, com os nossos erros ou com o nosso cotidiano. E aí tem pessoas que vêm e fazem a aula em casal, vão lá, o casal junto na aula, ou a mulher, ou o marido, mas quando eles sentem que tem alguma tensão no ar, que ela precisa ser dissipada para que não chegue no próximo passo. Então, a gente acredita muito que é fundamental a comunicação. A comunicação é o ponto central dessa aula. Da gente evitar suposições, de tentar entender o outro e de tentar ensinar e aprender com o parceiro, mas sabendo na hora certa, né? Não a hora que, por exemplo, eu estou dirigindo e eu errei o caminho, não é a hora que eu vou tentar conversar sobre alguma coisa, né? Então, assim... Não, eu espero que não. Aliás, isso é uma briga muito grande, né? Os homens normalmente não gostam de perguntar caminho. A Andrea está dizendo que ela viu o Alain numa palestra no Tuca. Foi uma grande palestra. Foram 3 horas com o Alain falando sobre amor, que foi maravilhoso. E essa parte de como fazer o amor durar, ela foi bem significativa. E como é que é essa comunicação de vocês com ele, né? Ele é o fundador da escola, ele pensou em fazer isso lá. Tem uma questão também de local, quer dizer, as aulas são parecidas, tem coisas muito diferentes localmente, que se modificam. Qual é essa diferença que você vê mais entre lá e aqui? A maioria das aulas, a gente é uma licença, né? A gente não é uma franquia, a gente é uma licença justamente por a gente poder fazer conteúdo local aqui no Brasil, da The School of Life. Então, só entender a diferença de franquia para licença, porque a franquia tem que fazer tudo igualzinho, é isso? Igualzinho. E a licença pode... Isso, e a licença, eu tenho uma licença, mas eu posso fazer
40% do conteúdo, conteúdo local. Então, eu posso criar aulas que aqui no Brasil tem uma relevância e talvez em Berlim, onde tem uma outra sede da The School of Life, não tenha relevância. Mas, basicamente, as aulas são escritas pelo Alain, com uma equipe de Londres. Elas são testadas inúmeras vezes antes de chegar aqui para a gente no Brasil. Aí ela chega a aula no Brasil super estruturada, com toda a indicação para os professores, todo o material a gente traduz, adapta para a cultura brasileira, caso, porque às vezes tem uns exemplos que são muito britânicos e não faz sentido para o Brasil. A gente testa e coloca a aula no ar. Então, assim, funciona muito dessa maneira. E a gente tem 12 aulas do currículo da escola, né, que é dividido em 4 áreas, que é amor, muito relevante, trabalho, ainda mais, né? A área do autoconhecimento e uma área de cultura. Então, assim, a gente se baseia muito nessas quatro áreas e depois a gente tem toda uma área de empresas, que as aulas também são desenvolvidas em Londres, são workshops que desenvolvem habilidades emocionais nas equipes e a gente passa pelo mesmo procedimento. Chega o material, a gente traduz, adapta e ainda a gente sempre conversa com as empresas antes de iniciar uma jornada de inteligência emocional nas empresas, para entender o que está acontecendo com aquela empresa e poder adaptar mais uma vez o material para fazer sentido para o que aquelas pessoas estão ouvindo. Você consegue saber mais ou menos qual é a grande diferença, de modo geral, né, ao longo desse tempo, dessas aulas de lá para cá? Tem uma diferença assim fundamental do que se olha lá nesses assuntos para cá? Uma diferença, às vezes, fundamental bom, às vezes a linguagem ela é muito inglesa, muito inglesa. E o brasileiro é um povo mais para cima, mais animado. Então, às vezes eu tô lendo um material novo que chegou e até converso com a Jack e falo, nossa, isso aqui no Brasil não vai dar, sabe? Aqui a gente tem sol o ano inteiro, sabe? Eu não fico esperando eu não fico esperando 2 meses de sol. Então, são essas pequenas diferenças que às vezes podem transformar uma aula que se eu desse do jeito que ela veio ali da Inglaterra, não seria bom. Às vezes a coisa às vezes ela fica psicológica demais. O Alan é muito, muito freudiano, né? Então, ele volta muito na infância, nos traumas, e às vezes eu falo com a Jack, calma, isso é tudo interessante, mas a gente às vezes precisa trazer uma leveza, sabe? Às vezes lá na Inglaterra as pessoas são muito certinhas, e a gente estava até conversando, a gente teve uma reunião entre a direção de aprendizagem de Londres com os nossos professores na sexta-feira, e estava todo mundo, a gente estava conversando sobre a diferença, que tem aulas em Londres que as pessoas não estão se conversando. A gente falou, no Brasil não, a gente está com uma dificuldade de fazer as pessoas pararem de falar. Então você tenta fazer aquela hora separada das pessoas conversarem, lá não tá rolando, e aqui você não consegue fazer elas pararem de falar. Breakout room. Eu acho que o Rica está fazendo um pouco essa pergunta, como é lidar com as emoções através da tela. A gente já falou um pouco disso, né? Acho que ele não estava aqui, mas acho que tem isso que você está falando também. As pessoas querem falar mais, né? Querem, porque ou elas estão sozinhas, ou elas estão encontrando outras pessoas muito pouco. Então elas querem falar. E o brasileiro, ele é mais aberto por natureza, né? A gente não tem muito dedos para falar. A gente vai e faz, né? A gente pode ser que a gente seja superficial um pouco, que a gente seja um pouco, mas a gente é mais extravagante, a gente é mais aberto a falar. Eu vou falar, eu não vou esperar alguém dar permissão para eu falar, né? Tem um pouco essa questão aqui. E essa questão de gênero, a escola tem mais mulheres, que é o que se diz um pouco que vão atrás dessa questão da inteligência emocional, ou é bem homem e mulher tem o mesmo número? Só de mulheres. A equipe do dia a dia. Deu uma travadinha, não deu para ouvir. A equipe da The School of Life, ela é 100% de mulheres. Só temos 100%? mulheres. Ah. A equipe que está no dia a dia. Os professores têm uma mistura, mas a nossa equipe do dia a dia, ela é só de mulheres. Só de mulheres. E as mulheres, acho que elas representam 70%, 75% do nosso público. Então, assim, elas estão muito mais abertas para falar sobre inteligência emocional do que os homens. Mas varia muito também do tema da aula. Você vai para as aulas relacionadas a trabalho, carreira, os homens aparecem.
Ah, jura? Tem isso mesmo, né? Parece que às vezes a gente que é um estereótipo, mas é verdade. É, é verdade. Então acontece. A gente teve. Que aula que a gente teve essa semana? Que teve dois. A gente teve uma aula com a Ana Holanda, que foi editora da Vida Simples muitos anos, muitos anos, e ainda trabalha lá e deu uma aula pra gente sobre o diário de uma quarentena. Que era como a gente colocar as nossas emoções no papel. 40 pessoas, 2 homens. Caramba. É. Isso eu tava pensando quando foi? Foi sexta-feira. Que eu me lembro que eu E olhei você, pra tela, assim, olhei pra todo mundo, vi que tinha 2 homens. e você acha que isso é um trabalho, talvez, para a próxima geração, dos homens também terem esse interesse na questão emocional? Como é que você vê essa modificação? Isso é importante? Como é que você vê essa questão Ah, de gênero tomara, aí? porque, de novo, não tem um estudo aprofundado sobre isso, mas, assim, acaba recaindo muito sobre a mulher, né? Para a mulher liderar sempre todas as questões dentro de casa, no trabalho, em relação a isso, né? Em relação à inteligência emocional. E é mais um peso que cai sobre a mulher. Eu acho que se os homens estiverem abertos para ser mais emocionalmente inteligentes, a vida de todo mundo vai ser melhor. Tomara, tomara. A- A a- gente tem jovens vindos. Em alguns cursos tem umas pessoas, alguns senhores mais velhos, mas é pouco. Tomara que tenha cada vez mais jovens abertos para a inteligência emocional. Uhum. A Andrea está dizendo que, como mãe de menina e menino, ela se pega incentivando mais ela a falar de si. É um cuidado diário para abrir os homens da casa, É né? mais, Pra porque conseguir. eles acham que é vergonha, quase que é uma vergonha para homens falar sobre si, ou admitir que ele quer aprender sobre autoconhecimento, sobre comunicação, sobre amor. Parece que às vezes tem gente que tem vergonha. E não é, de ser As aulas de quase amor, sobre amor, as aulas sobre amor também tem mais mulher. muito mais mulher, muito mais mulher. Mas se elas Aonde aprenderem sozinhas, não vai adiantar, né? então, é o que eu falo, acaba caindo todo o peso sobre a mulher para liderar a relação depois, né? Diana, aqui a hora passa rapidinho, a gente está chegando nos nossos últimos minutos. Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente o que você diria para as pessoas, além, claro, delas irem para a escola, verem as aulas, agora estão aulas online, são possíveis para todo mundo olhar. Eu queria que você falasse como é que elas chegam na escola e o que você diria, assim, de modo geral, para as pessoas nesse momento, com essa questão da comunicação, para melhorar essa comunicação, se alguma bibliografia, alguma dica, e como é que elas podem entrar em contato com a escola para conhecer e tal. Bom, a gente está com aulas praticamente diárias, é só acessar o nosso site, que é o theschooloflife.com/São Paulo, dos mais variados valores. A gente tem ocasionalmente algumas aulas gratuitas. A Jack, minha sócia, fez várias lives que estão salvas no nosso IGTV também, com muito conteúdo. Mas eu acho que o que eu diria, acho que a principal coisa em relação à comunicação é a questão da suposição, para a gente nunca achar que todo mundo está entendendo o que a gente está falando, que eu acho que isso vai, assim, fez uma diferença enorme para mim, apesar de eu, às vezes, supor que as pessoas entenderam. Acho que a gente melhorou muito na questão da comunicação em relação a isso. Isso muito mais no relacionamento, nas questões de trabalho, ter certeza que as pessoas estão entendendo o que você está falando. E para a gente realmente ser vulnerável quando a gente está numa conversa com amigos ou até com estranhos. Isso vai abrir portas e vai ter uma conexão muito importante. Acho que essas duas coisas são as principais. O Rica está dizendo, não generalizemos. Aqui tem um pai que cuida de um casal também. Não, a gente não generalizou. Eu acho que ela está contando de uma porcentagem gigantesca, né, de mulheres que procuram a escola. Nem é uma generalização, é um fato. Exatamente, exatamente. Eu tô relatando fato, não falando de forma e de jeito nenhum. A gente aqui vai ser os últimos a generalizar, porque a gente quer realmente que cada vez mais a gente tenha homens emocionalmente inteligentes. Ainda bem, já existe alguns que realmente possam servir de exemplo para os outros. Ele está dizendo que ele não resistiu. Porque é sempre uma questão, né? Generalização, acho que é outro grande problema da comunicação, né, Diana? É essa questão da generalização, né? Muito, muito. A gente tem que tomar um cuidado enorme com tudo. Eu acho que hoje em dia cada vez mais, né? Sem ser naquele excesso, né? Que cada coisa que você fala, você pode machucar. É muito complicado, né?
que você fala para um, mas aí voltando, que eu falo para um pode atingir a outra, que eu falo para você pode atingir o outro de uma maneira diferente. Uhum. E você diria para as pessoas que querem fazer aula na Discovery Live, tem alguma aula que você acha mais introdutória, que talvez, ou Com, não, tem a ver com o assunto? Como é que... com certeza, como desenvolver o autoconhecimento, que é a base da inteligência emocional. Primeiro passo, começa pelo autoconhecimento. Tá. Vida, obrigado, viu? Não caiu. Obrigada. Que bom. Deu Foi, uma ó. travada, mas sobreviver. É, obrigada, muito parabéns pelo Obrigada. seu trabalho, a escola é demais. Obrigada a todo mundo que veio, sensibilidade, nunca perdê-las, é isso mesmo. Pessoal que veio, a Silvana falou que aprendeu muito, a Andrea disse que fez uma autocrítica, enfim, estão conversando entre eles, que é outra coisa que eu acho muito bacana dessas lives, as pessoas começam a conversar entre elas aqui. Obrigada, viu? Obrigada a todo Obrigada. mundo que veio, que participou. Amanhã eu tô aqui de novo às 11 da manhã para conversar. Tchau!